Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu vou falar sobre passaporte. Eu escuto muito falar por aí que o nosso passaporte não é bom, muita gente reclamando, querendo passaporte europeu. Ai, como eu queria ter um passaporte americano. Ai, como eu queria ter um passaporte europeu. Ai, como eu queria. Mas o fato é que a maioria dos brasileiros não tem dupla cidadania e o nosso passaporte é o passaporte brasileiro, que é esse passaporte aqui, ó. Esse é o nosso passaporte e eu quero contar pra vocês, mostrar dados, na verdade, pra vocês sobre o nosso passaporte. Será que o nosso passaporte é tão ruim assim? Será que o nosso passaporte é bom? Eu fiz aqui algumas colinhas, porque eu vou precisar da ajuda das minhas colinhas para poder apresentar para vocês os dados. Mas antes de continuar, eu já vou pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo para muitas outras pessoas saberem sobre isso e também se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque isso me ajuda muito e assim eu trago muitos mais vídeos pra vocês. Eu postei lá nos stories do meu Instagram um boxzinho pra vocês fazerem perguntas, darem sugestão de vídeos, e um dos vídeos que foram sugeridos foi sobre passaporte e é por isso que eu tô vindo aqui hoje falar com vocês. Se vocês não me seguem no Instagram, aproveita pra me seguir, @MichelleViagem, eu vou deixar aqui embaixo, me segue lá que lá eu boto tudo em tempo real. E vamos então ao passaporte brasileiro. Existe uma lista chamada Henley Passport Index, que é uma lista que é atualizada através de informações da IATA, Associação Internacional de Transportes Aéreos. Então a IATA passa informações para essa lista e ela é atualizada fazendo uma classificação dos passaportes. E como é que ela faz isso? Ela faz isso por acesso a países que aquele passaporte te dá sem precisar de visto. Ou seja, a quantos países o passaporte brasileiro me dá acesso sem que eu precise solicitar visto previamente. Essa lista ela é atualizada anualmente e nesse ano de 2020 ela tem a participação de 199 passaportes diferentes e 227 destinos. E aí você me pergunta, tá bom, e qual é a classificação do Brasil nessa lista? Nós não estamos entre os piores lugares, não. A gente tá em 19º lugar, ou seja, a gente tá entre os 20 melhores passaportes para se ter no mundo. A gente tem acesso atualmente a 170 países sem precisar de visto prévio. A gente consegue chegar no país e aí vai fazer a entrevista lá na hora e vai ter o visto aceito. Ou não, né? Também não é garantia de que a gente vai entrar num país. É o que acontece em todos os países da Europa. A gente chega lá, a gente não precisa de visto prévio até esse momento. A partir de 2021, a gente vai precisar fazer um preenchimento online, uma solicitação de visto online, pagar uma taxa. A gente não sabe se ela vai ser prorrogada por causa da atual situação, né, por causa da pandemia, mas a princípio esse é o prazo que a partir de 2021 nós brasileiros temos que solicitar visto para a Europa. Mas, por exemplo, a gente atualmente chega na Europa e não precisa de visto, a gente vai até lá, chega lá e aí passa pela imigração e a imigração autoriza ou não a sua entrada. A imigração não vai autorizar a sua entrada se ela achar que você está se mudando ilegalmente para aquele país, se você pretende ficar lá ilegalmente. É basicamente isso que faz com que a imigração negue o seu visto. Claro que tem outros motivos, mas é basicamente esse o principal motivo. A lista do ano de 2020 está o seguinte: em primeiro lugar nessa lista de 2020 está o Japão, com acesso a 191 países sem precisar de visto prévio. Ou seja, os japoneses só precisam solicitar visto para visitar 8 países ao redor desse globo. Eles estão seguidos de Singapura, com acesso a 190 países. Em terceiro lugar nessa lista está Coreia do Sul e Alemanha, com acesso a 189 países sem precisar de visto. Em quarto lugar estão Itália, Finlândia, Espanha e Luxemburgo, com acesso a 188 países. Então, com isso vocês podem perceber que a gente não tá tão mal assim nessa lista. O passaporte brasileiro é aceito em muitos países sem precisar de visto prévio. Via de regra, a gente brasileiro não tem muita dificuldade de entrar nos países, né? A gente normalmente tem uma grande facilidade de entrar em diversos países. A gente vê muitas vezes as pessoas tendo dificuldade para entrar nos Estados Unidos, mas é porque os Estados Unidos são extremamente exigentes, porque eles não querem que a gente vá para lá para ficar ilegalmente. Eles sabem que existe um número muito grande de imigrantes ilegais no país. Agora eu vou falar para vocês também a classificação dos piores passaportes nessa lista. Em último lugar da lista
está o Afeganistão, com acesso somente a 26 países. Em penúltimo lugar está o Iraque, com acesso a 28 países. Antepenúltimo, Síria, com acesso a 29 países. Antes, Paquistão, com acesso a 32 países. E acima do Paquistão tem o Iêmen e a Somália, com acesso a 33 países. Então, vocês podem ver que a gente está muito bem classificado, em 19º lugar. O último lugar, que é o Afeganistão, ele está na lista como 109 a colocação dele. Então, a gente está muito bem colocado. Como eu falei para vocês, ter acesso sem precisar de visto na maior parte dos países não significa que a gente não vá passar por uma entrevista bem rigorosa, principalmente se tratando de Europa. Outros países, apesar da gente precisar solicitar visto, a gente tem uma certa flexibilidade. Não é tão complicado assim. Por exemplo, a Índia, basta que a gente faça uma solicitação online, pague uma taxa. Canadá, a gente não precisa solicitar visto para o Canadá se a gente tiver visto americano válido. Tem que dar uma olhadinha nas regrinhas, mas a gente não precisa solicitar o visto canadense se a gente tiver com visto americano válido. É bom lembrar também que o Brasil parte do princípio da reciprocidade. Então, se um outro país exige que a gente tenha visto para viajar para lá, a gente aqui também exige que as pessoas que são daquele país também precisem de visto para vir para o Brasil. Esse princípio da reciprocidade caiu para alguns países há pouco tempo. Os Estados Unidos foi um deles, porque o governo brasileiro e o Ministério do Turismo entenderam que a gente precisa trazer muito mais os turistas para cá do que a gente ir para lá. Então eles resolveram facilitar esse acesso. Tem alguns outros países que eu vou deixar aqui embaixo para vocês saberem que a gente quebrou esse princípio da reciprocidade. É legal a gente saber que esse passaporte aqui, ó, brasileirinho, vale muito. Ele tem uma colocação muito boa e uma outra coisa que conta muito pra gente é que o brasileiro é muito querido ao redor do mundo. Normalmente as pessoas gostam muito dos brasileiros, tá? É óbvio que se você tiver uma dupla cidadania, por exemplo, uma cidadania italiana, uma cidadania portuguesa, pode ser muito melhor para você, porque você vai ter acesso aos outros países, por exemplo, que o passaporte brasileiro não vai te dar acesso sem visto. Você também vai poder morar na Europa, por exemplo, coisa que, como brasileiro, você não consegue com tanta facilidade. Precisa seguir algumas regras e exigências consulares, né? Exigências desse país. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha tirado algumas dúvidas aí que vocês tenham. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o portal do Itamaraty, que é o nosso portal consular. Lá você vai conseguir ter acesso a todos os países que exigem visto dos brasileiros e os que não exigem visto. Lá tem uma lista completaça e você vai poder checar um por um e matar sua curiosidade, fazer o planejamento da sua viagem, saber se o país que você tanto sonha em conhecer, você vai precisar fazer um processo de visto. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu vou pedir para curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!